Olá investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Carlos Daniel do canal Carlos Invest. Bom, no vídeo de hoje eu farei uma análise do fundo BTC11, um fundo de papel da BTG Pactual. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, comentem aí e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo. BTC11, o seu valor atual está custando em cerca de R$ 9,77, tendo a mínima nas últimas 52 semanas de R$ 8,47. A máxima aqui está em R$ 89,99, isso porque o fundo, nos últimos 12 meses, aconteceu um desdobramento, ou seja, ele era de base 100, aí passou para base 10. Então por isso que essa máxima aqui está em 89,99. Vou explicar mais ou menos o que seria o desdobramento. Seria um fundo custando R$100, uma cota custando R$100, valeria 10 cotas custando R$10. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Então quem tinha duas cotas custando lá de base 100, passou a ter 20 cotas custando de base 10. Então é mais ou menos isso que aconteceu com o ativo. A mínima do mês foi de R$ 9,76, tendo a máxima de R$ 9,96 nesse mês de outubro. O seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 12,69%. Ou seja, se você tivesse investido um valor nele, você teria 12,69% de dividendo que você iria receber. E nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um total de R$ 1,23, que dá mais ou menos 10 centavos por mês distribuído pelo ativo. Aqui na valorização, nos últimos 12 meses, está 88,74% negativo. Isso aqui é mais por conta do desdobramento, que custava lá em base 100, aí passou para base 10. Então essa valorização aqui não está correta no caso. Tanto que se viermos aqui e colocarmos aqui um ano, vai aparecer aqui mais ou menos lá 23/11/22, mais ou menos lá no final de novembro do ano passado, para início de dezembro, que houve o desdobramento de cotas. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 10,29. Isso traz um P sobre VP de 0,95, ou seja, ele está com 5% de desconto. Então ele está abaixo do seu preço justo. Eu gravei um vídeo explicando sobre o que é valor patrimonial por cota e sobre o que é P sobre VP. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo que eu expliquei. Para quem não entende muito bem, vai lá e assiste esse vídeo depois desse, que eu expliquei tudo direitinho sobre o que é valor patrimonial por cota e P sobre VP. O ativo ele tem um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão, ou seja, ele é um ativo bilionário. Porém, o mercado só está disposto a pagar nele no momento R$ 972 milhões. Por isso que ele está com aquela desvalorização. O seu valor em caixa é de 10,71%, quase 11% de caixa, que isso traz um total de mais ou menos R$ 110 milhões. O ativo também ele tem um número de cotistas elevado, acima de 100 mil cotistas. Não são todos os fundos que têm um número de cotistas acima de 100 mil. Também, o ativo ele tem um total de cotas de aproximadamente 100 milhões de cotas. O seu rendimento nos últimos 24 meses foi de 10 centavos aproximado. E nos últimos 30 dias, ele teve uma liquidez média diária de 2,5 milhões por dia. O ativo também ele tem uma pequena participação no IFIX, de aproximadamente 0,8%. E só nesse mês de setembro, último mês, ele teve um total de negociações de 308 mil negociações, com um volume de R$ 48 milhões. O seu último rendimento anunciado foi com a data base do dia 6 de outubro, com a data de pagamento no dia 16 de outubro. A sua cotação base foi de R$ 9,94, que ele vai distribuir um total de 10 centavos por cota, isso gerando um rendimento de 1% ao mês. Bom, agora aqui nos seus dividendos, ele vem distribuindo dividendos desde 2016. Ele não parou de distribuir dividendos em nenhum momento, mesmo com a pandemia, essas coisas. Porém, por se tratar de um fundo de papel, ele tem essas oscilações aqui, não é
ele não distribui um dividendo constante. Isso é por causa da sua indexação através do CDI e do IPCA. Quando formos olhar o relatório gerencial, veremos em que ele está atrelado, se ele está atrelado ao IPCA ou ao CDI. Mas fundo de papel é normal ter essas oscilações. Agrupando aqui por ano, percebemos que o seu ano que ele distribuiu o menor dividendo foi 2016, com um total de 68 centavos, isso nos 12 meses, e o seu maior dividendo distribuído anualmente foi em 2022, que distribuiu um total de R$ 1,33. Aqui em 2023, até esse mês de setembro, ele já distribuiu um total de R$ 1,03. Eu acredito que ele deve ficar ali pare a pare com 2022, no total de 2023, porém eu não sei se ele ultrapassa 2022. Podemos perceber aqui no último relatório gerencial do ativo que a sua rentabilidade do fundo desde 2011 ele está à frente do IFIX, do CDI e do IPCA. Ao longo desses 12 anos, ele chegou na rentabilidade de 304% de valorização, ou 178% do CDI nesse período. Aqui também, em evolução da base cotistas, observamos que em agosto do ano passado, 2022, a julho de 2023, esse fundo ele aumentou cerca de 76 mil cotistas, ou seja, em menos de um ano ele aumentou 76 mil cotistas. É muita coisa, ele teve uma evolução enorme para o ativo. Antigamente, o BTC11 ele era intitulado de FEXC11. Então, ele mudou o nome, realizou a incorporação do BTC-R11 e virou o BTC11. Em portfólio do ativo, observamos que 62% dos seus CRIs estão indexados ao IPCA, 34% da sua carteira é indexada ao CDI e 4% é indexado ao IGPM. Os seus contratos têm em média uma duração de 4,7 anos, quase 5 anos de contrato. E a sua concentração por localização geográfica 79% é predominante na região sudeste, tendo 11% na sul e 10% na nordeste. Bom, o ativo ele tem um total de 38 CRIs na sua carteira, sendo a sua maior exposição a Casa Shopping, com um total de 6,7% de PL. Essa Casa Shopping com um PL de 6,7% está um pouquinho elevado. A porcentagem justa beira ali mais ou menos dos 5% para baixo. Então ela está 1,7% acima um pouquinho. Isso traz um pouco de risco, mas não é tanto, porque existem fundos aí que tem 20% de PL concentrado em um só CRI ou em uma só empresa. Então tá bom, mas poderia ser melhor. O total de CRIs da sua carteira corresponde a um total de 74,5% de todo o seu patrimônio, que isso traz um total de 773 milhões de reais. Ele também investe em fundos imobiliários, um total de 7 ativos de fundos imobiliários, com cerca de 8,1%, investindo 82 milhões de reais. Bom, algumas conclusões que eu tirei dessa análise do BTC11. Ele está com preço justo, ele está abaixo do seu preço. Fundo de papel não é indicado a compra com PVP acima de 1, é sempre de 1 para baixo. Já um fundo de tijolo já pode se comprar acima de 1, 1,5, essas coisas. Mas como o BTC11 ele está abaixo do seu valor justo, então se quisesse comprar agora, eu poderia comprar porque ele está no preço indicado. O seu dividend yield é bom, de 12% ao ano, que dá mais ou menos 1% por mês. A questão de valorização e desvalorização, isso se deve mesmo ao desdobramento que teve. Ou seja, o fundo ele focou em desdobrar suas cotas para aumentar sua liquidez, para aumentar suas negociações. Tanto que de agosto do ano passado a julho de 2023, o fundo aumentou mais de 70 mil cotistas, então ele teve uma evolução muito grande na sua base de cotistas. Falando nisso também, o ativo, agora em setembro, que está com 110 mil cotistas, são poucos fundos que
tem um total de cotistas acima de 100 mil. Ele tem uma boa quantidade de cotas também, de aproximadamente 100 milhões de cotas. Nos últimos 24 meses, ele distribuiu, em média, 10 centavos, que isso é bom. Ele distribuiu mais ou menos ali, com rendimento de 1% ao mês, pensando que a sua cotação base beira ali aos R$ 9, 10 reais, por aí, porque ele é um ativo de base 10, e tem uma liquidez média diária boa. E o que que isso implica na liquidez? Implica que você pode comprar ou vender cotas do ativo que vai ter negociações disponíveis. Já a sua exposição no seu patrimônio, tem um ativo que ele está com PL de 6,7%, acima de 5%, mas todo o resto está tudo equilibrado, inclusive os fundos imobiliários que ele investe. Então, se você acredita que o BTC11 é um bom fundo imobiliário, comentem aí nos comentários e falam se vocês investem ou pretendem investir ou não no ativo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, comentem, compartilhem este vídeo para todos os seus amigos e rumo à liberdade financeira.